Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa, 7 horas 1 minuto. Daqui a pouquinho, daqui 14 minutos, o Grêmio começa a enfrentar o Godoy Cruz na Argentina, em Mendoza, na Argentina. O Grêmio que faz a primeira partida fora de casa e decide nos seus redutos, mas daqui a um mês. Claro que ainda não será a decisão hoje, independente do que o Grêmio conquistar na Argentina, o Grêmio vai decidir na Arena. Mas o Renato, desde ontem, quando chegou na Argentina, anteontem, tem dito para os seus jogadores o seguinte: não compliquem o jogo da volta. O que significa dizer, vamos tentar conseguir um bom resultado. Claro que um bom resultado é um empate, uma vitória mínima que seja, já encaminha a classificação do Grêmio, o Grêmio que terá aquela mesma equipe base que vem jogando nas últimas partidas vitoriosas do Grêmio, o time titular que o torcedor já se acostumou. Time titular que não tem mais Marcelo Oliveira, que não tem mais Douglas, que não tem mais Bolanhos, que não tem mais Maicon, há horas. O novo time titular do Grêmio, que o torcedor já se acostuma, Marcelo Groi, Edilson, Jeromel, que passou no teste que fez há pouco, Kahneman e Bruno Cortes, Michel, Arthur, Ramiro, Luan e Pedro Rocha, com o Barrios na frente. O Godoy Cruz, que é um time que nunca foi campeão argentino, foi 2 vezes campeão da segunda divisão da Argentina e se vangloria com isso. Vai para um jogo histórico, um enfrentamento histórico contra o Grêmio com Rei, Abecassis, Galiano, Olivares e Cobos, Henriques, Gonçalves, Jiménez e Garro, Correa e Garcia. Arbitragem de Godoy Cruz e Grêmio para o jogo das 19h15 tem Vitor Carrijo, do Peru. A expectativa de torcedores do Grêmio que já estão dentro do estádio é entre 300 e 400 torcedores do Tricolor para o jogo, repito, das 19h15 que você vai conferir aqui durante o nosso Cadeira Cativa. O Internacional está tentando a contratação do zagueiro Emerson Santos, 22 anos, jogador que é das divisões de base do Botafogo, chegou a ser muitas vezes titular, mas quer viver um novo clube, quer sair do Botafogo, quer ter convivência com novos ares e pretende fazer nesse novo clube um contrato mais longo e tenta uma saída amigável do Botafogo, que é uma saída amigável, sair sem custo nenhum para ele, Emerson, para o clube que vai adquiri-lo e aí abriria mão de alguns direitos que teria lá no Fogão. Zagueiro Aderlan Santos, do Valência, pretendido pelo Internacional, está prestes a assinar com o São Paulo, é o que diz a imprensa espanhola. Aliás, o São Paulo é um entra e sai que é tipo casa de Irene, é um negócio impressionante. O São Paulo já vendeu 8 nesse ano, 8 jogadores para o exterior. Aliás, ontem nós ficamos devendo aqui uma explicação do porquê Rogério Ceni vai ganhar tanto dinheiro de indenização, 5 milhões. Eu até, antes do programa começar, eu tinha em mente exatamente o que era, mas na hora me deu um apagão, como tem dado no São Paulo aí, né? Que está na zona do rebaixamento. O São Paulo está pagando 5 milhões para o Rogério Ceni porque fez um mau acordo. Se ele conseguisse um desempenho maior do que os mais recentes técnicos anteriores do São Paulo, ele ganharia essa cifra de 5 milhões. Aliás, nem precisa dizer, né, que a corneta é geral lá pelos lados do Morumbi. 5 milhões de indenização para um técnico que conseguiu 50% de aproveitamento não deixa de ser uma coisa triste, lamentável. A propósito do São Paulo, tem outra corneta aí rolando na internet. O São Paulo tem um patrocínio de um banco que é Intercentro, uma coisa assim, ou Intercenter, sei lá, um parecido com isso, mas reduziram para Inter. Então, na camisa do São Paulo, e até quem tem acompanhado as coletivas do São Paulo tem visto isso, né? Tem aparecido atrás, entre os patrocinadores, um banco Inter, que é como o banco quer ser chamado,
para patrocinar o São Paulo. E aí a corneta é a seguinte: agora está explicado que o São Paulo está entre os rebaixados. Tem Inter na camisa. Claro, isso aí é corneta de internet. O Internacional já caiu e tem que reagir e tem que subir. Isso todos nós sabemos de cor. Aliás, algumas, não contradições, mas alguns desencontros nas declarações dos jogadores do Internacional. Ontem o Brenner disse que o Inter está apenas de passagem na Série B. E hoje o Edenilson, mais consciente, espinafrou. O Internacional tem que ter medo de perder para os adversários. O Inter tem que encarar os adversários como encarou o Palmeiras, por exemplo. Citou o Edenilson, que inclusive, por coincidência, foi o melhor naquela partida. Então essas coisas todas estão, de repente, começando a convergir, né? É a imprensa falando, é a torcida falando, agora o Edenilson. Alguns têm que acordar, tipo o Brenner, que ontem deu uma declaração sem pensar, né? O Inter está de passagem na Série B. Primeiro tem que sair da Série B, né? Para se considerar que esteve apenas de passagem. Bom, algumas das outras situações ocorridas durante o dia que nós passamos a rolar a partir de agora e depois vamos esmiuçar ao longo do programa. O presidente Romildo admite que Janela deve tirar um ou dois jogadores do tricolor nesta janela de transferência do meio do ano, que é a janela que mais paga, né? É a janela mais cobiçada aí pelos europeus em especial. O Milan tem interesse no Luan e a proposta giraria em torno de 22 milhões de euros. Bem, em relação ao jogo de sábado contra o Criciúma, o Internacional fez um treino bastante pegado hoje pela manhã, lá no Hotel Pé Frio, lá de Viamão, né? Mas tomara que mude a sorte, porque toda vez que o Inter concentra lá não vai bem, né? Mas o Inter vai, essa semana toda, trabalhar por lá até para proteger os seus jogadores. Mas para o jogo de sábado contra o bom time do Criciúma, treinado pelo Luiz Carlos Vinck, alguns até dizem o seguinte: se o Vinck ganhar do Inter aqui, já fica no vestiário. Já fica por aqui mesmo, já assume na segunda-feira. O Wendel, tomara que o Internacional ganhe o jogo, né? O Wendel, Felipe Gutierrez, Edenilson e Cuesta vão retornar ao time na partida contra o Criciúma. Outro que vai retornar também, quase que certamente, é o Potker, porque já hoje, no primeiro dia mais intenso, conseguiu trabalhar ao natural. O Nico Lopes ainda é dúvida, enquanto que Carlos teve uma dividida hoje com o Ortiz, sentiu dores no tornozelo e saiu mais cedo para o chuveiro. Depois de 5 jogos sem vencer, a Chapecoense demitiu o técnico Wagner Mancini. Estou recuperando algumas informações. O Wagner Mancini é o 7º técnico a ser demitido em 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. Recuperando as informações da Taça Libertadores da América, você já sabe, são 16 clubes classificados, depois 8, 4, 2 e desses 2 sai o campeão. Godoy Cruz e Grêmio às 19h15, mais tarde tem Guarani do Paraguai contra o River Plate às 9h45. River Plate contratou 4 jogadores, dentre os quais Escoco. Como se sabe, nessa fase da Taça Libertadores da América, pode trocar até 6 jogadores e o River Plate, até pelas punições que deve receber mais fortes aí por doping, já trocou 4 jogadores. Na Série B, teremos também, às 7h15, no mesmo horário do jogo do Grêmio contra o Godoy Cruz, Paysandu e Londrina, a torcida colorada torcendo pelo empate. E mais tarde, 9h30 da noite, tem ABC e Náutico, a torcida colorada torcendo pelo Náutico, mas o ABC também está na zona do rebaixamento. A propósito, depois do empate de ontem, voltando para a Série A, o Fluminense encostou nos times que têm 16 pontos, Vasco, Atlético, Curitiba e Fluminense têm 16, um deles ficará com a 6ª colocação, ou estaria hoje na 6ª colocação, em princípio, por enquanto, o Vasco da Gama, né? Porque os critérios só se definem lá no final, só se define a vaga no finalzinho. O Vasco hoje seria o 6º colocado com a mesma pontuação de Atlético Mineiro, Coritiba e Fluminense, que empatou em 3-3 com a Chapecoense, que já está envolta em alguma crise econômica, inclusive com a fundação agora de um grupo que vai buscar seus direitos na justiça, uma associação dos parentes das vítimas
no voo que transportava a delegação da Chapecoense, que caiu em direção à Colômbia no ano passado. Bem, Chapecoense está com 14, livra ainda 3 pontos, né? A mesma pontuação tem Cruzeiro, Atlético Paranaense, né? 14 pontos. Livra 3 pontos do Bahia, que tem 11, e aí vem os rebaixados. São Paulo com 11, Vitória com 9, Avaí com 9, Atlético Goianense com 9. Retornando à Série B, o Internacional está a 2 pontos da zona de cima, da zona de classificação. Guarani tem 22, Juventude tem 22, América Mineiro 19, Vila Nova 19, o Internacional tem 17. Lá embaixo, dos 13 para baixo, Londrina tem 13, Paysandu tem 13 e agora os rebaixados com 12. Figueirense, ABC, Luverdense e o Náutico, que tem só 2 pontos ganhos na tabela de classificação. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência do nosso Cadeira Cativa com os nossos convidados, Thiago Issa e Emílio Papaléu, 2 conselheiros do Internacional, Emílio Papaléu, que inclusive concorreu à presidência do Conselho Deliberativo. Já voltamos. Me traz o Thiago Lopes. Mostra o Thiago aí, ó. Olha o que ele está descobrindo na internet aí. O que ele anda fuçando na internet? Vai pra lá, Thiago. Para tu aparecer, tem que ir para lá. Eu não tenho nada pra isso. Olha aqui. Entra aí que tu aparece, né? Aí, Thiago. Olha a notícia que ele me trouxe aqui. Vídeo de masturbação coletiva. Saiu do... Aqui, ó. Coloca de novo para mim aqui. Tá aqui. Tá, voltou. Thiago me traz aqui. Vídeo de masturbação coletiva em vestiário tira empregos de atletas no Rio Grande do Sul. Matéria do UOL Esporte. Que loucura isso aí. O Esporte Clube Gaúcho, que fica lá na Grande Lagoa Vermelha, lá em Passo Fundo, até estou achando estranho esse troço. Time da 3ª divisão do Rio Grande do Sul disse ter chegado a um acordo para rescindir o contrato de jogadores envolvidos na gravação de um vídeo em que aparecem praticando um ato sexual dentro do vestiário da equipe. Eu não sei se é, doutor, o senhor que sabe tudo, doutor Papaléu. Isso é ato sexual ou é autoflagelo, sacrifício, sei lá, alívio de tensão, ato libidinoso? Como é que atentado ao pudor. Atentado ao pudor, não, porque estavam entre eles só lá. Pois é. Boa noite. Boa noite, doutor Emílio Papaléu. O senhor que é desembargador tem que saber essas coisas aí. Thiago Issa, boa noite. Boa noite. As imagens foram gravadas na última sexta-feira para lhe dar mais subsídio e mostram um dos jogadores... fazendo o trabalho dos outros aí. Aí é complicado, né? Isso aí não. Aqui, Thiago, pega aqui esse negócio aí. Para aí. Mas o que interessou pro Thiago esse assunto? Eu não entendi. Eu não entendi, ele tá a tarde inteira falando disso, Thiago. Urgente. Achei que era alguma contratação. Porque é de Lagoa Vermelha. Não tem ninguém de Lagoa Vermelha nesse troço aí. Lagoa Vermelha não tem esse negócio. Não causaria demissão por justa causa, mas chegaram a um acordo, né? Pois é. Curioso, né? Teria que ter mais detalhes para a gente examinar bem. Mas a aí questão, não tem mais detalhes do que isso aí. O senhor quer mais... Tinha uns fazendo nos outros. Não, gravando. Era uma confusão. E segundo a matéria do UOL Esporte, seguindo aqui, ó, nas imagens os jogadores aparentemente sabem que estão sendo gravados. E quem encaminhou para o diretor de futebol foi o roupeiro do time. Em princípio é um ato pessoal intransferível, né? Em princípio, né? Às vezes é transferível dependendo do... Né? Porque... Mas deve ser uma transferência expressa, né? É mais fácil nós falarmos sobre futebol. Não, mas você sabe que isso aí é o seguinte, né? É um disparate isso aí, né? Não tem lógica nenhum negócio. Quer dizer, todo mundo pensar de uma forma equivocada ao mesmo tempo, parece que eles queriam ser demitidos. Né? Será que isso aí, o senhor falou brincando, tinha que ter mais detalhes, mas daqui a pouco pode ser uma forma de protesto. Isso aqui virou uma grande né, zona. Gol do Grêmio já, 1-0. Mas vai ser um passeio, né? Ramiro, 2 minutos, eu achei que ia ser difícil o jogo, vou ser bem sincero. O goleiro está vendido já, né? Goleiro já. O Rodrigo Rei, do Godoy Cruz, faz a despedida hoje. E o time entra em férias em seguida, não vai ficar isso? 30 Exato. dias.
Não, eles fracionaram as férias. Vai ficar um período menor, de 10 a 15 dias. Mas de qualquer forma fica 30 dias sem jogar, né? Pode ser que arrume um amistoso que outro, né? Mas o próximo jogo deles é exatamente contra o Grêmio. No retorno das férias. No retorno. Vai ficar uma semana treinando e aí vai enfrentar o Grêmio aqui. A Libertadores. E tá fácil de jogar com o A Grêmio aqui na Libertadores já foi mais difícil, hein? Não era essa barbada um tempinho atrás. Não, e esse time parece que é 14º no campeonato. Nono. Terminou em nono. O próprio site... 1-0 o gol do Ramiro, hein? A jogada do Pedro Rocha. O próprio site do Godoy Cruz destaca que o próximo jogo da equipe é daqui a 36 dias, 1 minuto e 17 segundos contra o próprio Grêmio na Arena. Faz a contagem regressiva e coloca o Grêmio como próximo. Um gol a 2 minutos, né? Porque a hora que o Milton Machado me avisou aqui, já era 7h17, então começou com um atraso de 1 minuto. Né? Agora temos 3 minutos de jogo, já está 1-0 pro Grêmio. Tu viu que tu só trouxe assunto ruim até agora, né? Tu veio falar desse negócio aí do All Sport, veio falar do Grêmio que tá ganhando. Tem um assunto bom para nós falar ou não? Tem. O Internacional hoje treinou de portões abertos. O Edenilson deu uma espinafrada em todo mundo, dizendo que o Internacional tem que ter medo de perder os adversários, jogar sempre como jogou contra o Palmeiras. Né? Ele deu uma consertada no que disse ontem o Brenner. Aliás, o Brenner ontem, em entrevista, desastrosa, né? Eu não sei se falta orientação, sei lá o quê. Uma das frases que ele disse, eu sabia que eu ia ouvir logo, é que não tem mais ninguém bobo no futebol. Uma das frases do Brenner ontem. E a outra é que o Inter está de passagem na segunda divisão. Então, eu não sei se ele ouviu isso lá dentro, se ele pensa exatamente isso. Parece que tem que fazer um encontro de todos, e não é lavagem cerebral, mas uma concepção coletiva das coisas no Internacional. Parece que tem uma coisa entranhada no Internacional que não... Eu acho, Rec, deixa eu cumprimentar primeiro o meu colega de conselho, Thiago Issa, um dos conselheiros mais atuantes do Internacional, que presta... Os caras andam meio bravos com ele lá. Não, mas o Thiago é um conselheiro que sempre tem opinião, manifesta a sua opinião. Não vou defender, não tem procuração do Thiago aqui, mas acho que é um conselheiro que sempre contribui para o clube. Então, o meu boa noite ao Thiago, boa noite aos telespectadores. Eu acho, Rec, que o Internacional passa por um processo de reconstrução. Tá? O que aconteceu no ano passado, sob todos os aspectos, foi desastroso, em termos de gestão, em termos de futebol, enfim. E nós conseguimos perder quase todas as referências que tínhamos. Hoje, qualquer time entra no Beira-Rio totalmente destemido. Ninguém tem mais medo do Internacional. Tem gente que acha que vocês falam isso porque são de oposição e que dá até um certo prazer. Não, isso é uma das coisas mais tristes que tem para um cara que dedica um bom tempo ao Internacional a trabalhar as coisas. Vão à noite lá para bater boca, para tentar encontrar o melhor caminho. E tem gente que acha, não, eles têm interesses políticos e tal. Eu duvido, eu disse aqui, e é o que eu acredito mesmo, que o torcedor, especialmente os colaboradores, os conselheiros e tal, o cara que secar um time que está na Série B, tendo que sair de uma maneira urgente da Série B, é louco. Eu não consigo entender. Não entra na minha cabeça. Eu também, primeiramente, quero dar boa noite ao Papaléu, candidato agora nas últimas eleições também à mesa do Conselho. O Papaléu também é um conselheiro atuante, tanto que... Isso aqui é um espaço que vocês estão dando para o Internacional, para falar das coisas do Internacional. Mas é isso, Quer dizer, é claro, ajuda a fazer o programa e tudo mais, mas podia simplesmente dizer, não, aqui, ó, não dá, eu vou lá, os caras interpretam mal. Não, vocês querem resolver, encrenca. É que eu sou conselheiro há 17 anos. Eu estou fazendo 17 anos de conselho agora. Fiquei 1 ano e meio como situação, 1 ano como situação, sendo conselheiro desse período, e todos os outros 16 na oposição. Então, alguém achar que tem algum tipo de interesse, alguma coisa, não tem, porque eu estou há 16 anos na oposição. Quantas horas dedicadas, quanto dinheiro gasto, quanto tempo. A gente está lá porque é apaixonado e porque é louco também, Pausat. Também é louco. Louco porque torce do jeito que torce, porque se envolve com o clube, porque deixa de conviver com a família, deixa de estar dedicado às suas empresas, à sua vida particular, para se dedicar ao Internacional e fazer isso porque quer. Então, né, não estou reclamando, não reclamo, faço isso que eu quero, porque eu gosto e vou continuar fazendo.
E alguém que achar que eu não deva fazer, vai ouvir e ainda vou xingar. Porque eu faço porque eu gosto e quero continuar fazendo. Então, a gente se dedica ao Internacional, que é o melhor internacional. E o que a gente está vendo é um clube desestruturado. Quando a gente começa a ver muitos culpados, Rec, né, achar que todo mundo é culpado, na verdade o culpado é um só. O culpado é a diretoria. A direção do clube é a grande responsável por tudo que está acontecendo. O clube está desestruturado. E nós estamos, sim, e conversamos um pouco fora do ar, eu e o Papaléu, no sentido de o clube precisa de lideranças, precisa que a gente consiga assumir alguns papéis, que se encontrem lideranças dentro do clube, que assumam papéis importantes nesse momento, que não se entre na guerra pela guerra, na política pela política, mas pessoas que consigam pensar o clube estruturalmente. E isso está faltando e a gente vê uma carência muito grande dentro do próprio conselho disso. Pois é. A direção que assumiu, né, e nada é pessoal, pelo contrário, né, era uma nova tentativa, se sabia exatamente o tamanho do rombo e do descalabro do ano passado, se imaginava fosse arrancar diferente. Ah, mas teve que renovar todo o grupo e tal. Eu também achava que não precisava ser na velocidade que foi feito. Né? E analisando caso a caso, bom, nós temos 2 laterais, tá bem, então dá para dispensar o terceiro. Vamos dispensar o mais fraco. Nós temos 5 zagueiros, vamos contratar 3 para dispensar 3. Né? Eu não estou dizendo até que foi feito de forma assodada, mas achar que isso é um troféu e que isso possa justificar uma derrota para o Novo Hamburgo. O Inter vinha ganhando com qualquer técnico, com qualquer circunstância nos últimos anos. O Internacional ganhou com 6 gauchões, com 6 técnicos diferentes. E com 6 escolas diferentes, distintas. Algumas até bem a se lamentar. Achar que pode começar mal a Série B, porque renovou todo o elenco, mas renovou ao longo de... Agora vamos para o 7º mês. Né? Então, mesmo que pudesse até ser mais devagar, mas ainda assim, já de cara o Inter anunciou 6, 7. Rec, então, acho que houve erro nas contratações, né? Eu acho o seguinte, é uma questão de princípio. O que acontece? A primeira coisa, esta gestão tinha que ter se dado conta de que ela foi eleita com um percentual acima de 90%, muito mais pela reprovação da gestão anterior do que por mérito dela. Até porque um dos que concorria era vice da outra. Essa é a primeira coisa. Então não tinha como. Essa é a primeira coisa. A segunda, fazer planejamento de futebol. Nós temos uma reunião estatutária para falar sobre futebol. O Thiago estava nessa reunião, onde o vice de futebol expõe o que vai acontecer durante o ano, etc, etc. Nós temos reunião de 4 horas no conselho de duração. Esta reunião, ela teve que ser interrompida em março. Estou falando lá de março. Teve que ser interrompida porque não houve tempo para a conclusão dos trabalhos, porque durante esta reunião se deu um espaço para se falar na remodelação do centro de treinamentos, que demorou mais de 1h30. Nós passamos discutindo azulejos de banheira, passamos discutindo luminárias de corredores. O que aconteceu? Mas não é para falar de futebol? Pois é, mas isso foi de uma coisa enxertado hipotética, assim, botaram lá para encher a morcilha. O que aconteceu? O vice de futebol expôs, não terminou não houve tempo de perguntas a respeito daquilo que ele tinha exposto. A reunião teve que ser, porque há um limite temporal de 4 horas, adiada para uma nova sessão, onde não compareceu o vice de futebol, não compareceu o presidente do clube, não compareceu o presidente do conselho. Tá brincando. Estou falando sério. Claro, compareceram o vice. Num ano emblemático para a história do Internacional. E nós tivemos uma presença nesta reunião de cerca de 30 e poucos conselheiros, ou 40. Então, começam as coisas a funcionar assim. Tá? Então, se não há um planejamento sério, se não há uma profissionalização nessa área do clube, tão sensível como o futebol, está dando no que está dando. Mas aí as pessoas que assumem falam em modernidade, em gestão mais profissional. Né? Mas, Rec, a pessoa que está lá hoje como coordenador... Essa reunião era para quebrar o pau.
Olha, eu estou aqui com o elenco do Internacional, quero ouvir a opinião de vocês. Vocês são importantes para a existência do clube. Pô, porque essa história de Luiz XIV aí, Letá Semoá, não dá. Quem chega no poder do Inter parece que é o dono do Inter. Será que todo mundo é assim? Se fizeram uma reunião de... Eu estou estupefato. Uma reunião de 4 horas para não discutir nem 2 e ainda na interrupção o segmento foi frágil. É que o coordenador técnico do Internacional hoje, o profissional responsável pela área do futebol hoje, é o mesmo que estava no clube fazendo o planejamento da temporada de 2016. Não sei se tu lembra, eu falei isso quando ele foi contratado. Eu falei ainda, trabalhava na Bandeirantes e falei aqui também. É o mesmo cara que montou. Toda a pré-temporada, antes da dezembro de 2015, janeiro de 2016, a pré-temporada, o início, fevereiro de 2016, estava lá trabalhando no clube, preparando o clube para a pior temporada da história do clube. E aí essa pessoa, quando a nova diretoria, que se dizia oposição, eu sempre disse que não era, né? Eu alertava, mas enfim, que se dizia oposição, assumiu, o que ela fez? Trouxe esse cara de volta para coordenar o futebol do clube. Espera um pouquinho, Rec. Eu estou dando um exemplo. Eu fico imaginando os treinadores que vão passando, mas nem vamos falar lá de 2016, vamos falar de 2017. Será que o Guto Ferreira recebeu orientação? Quantas reuniões ele fez com o Odair Hellmann? Quantas vezes ele sentou com o Odair para pegar os dados que o clube tem das outras partidas? Pegar as informações da área física lá, do Carraveta. Eles devem ter se encontrado, eu não tenho dúvida algumas vezes. Agora, será que levaram a sério, porque quem falou muito bem, tu disse aí, que falou que será que olharam o vídeo do Palmeiras. Eu tenho dúvida se o Guto Ferreira já assistiu o vídeo do Palmeiras, do Corinthians, o segundo tempo contra o Caxias. Eu tenho dúvida se ele assistiu os melhores momentos do ano do Inter. Eu tenho dúvida se o departamento de futebol sentou, se reuniu com os profissionais do departamento, porque tem lá um monte de gente trabalhando, e assistiram de novo esses vídeos e tentaram entender... Os 20 minutos do Grenal, isso, 20 minutos contra o Corinthians... E tentaram entender por que o Internacional foi bem naqueles momentos, o que tinha de diferente. Não era só anímico aquilo, não era. Era estrutural. Era estrutural do time, dentro de campo, e eles não conseguem repetir nenhuma escalação parecida com aquilo. E mais uma coisa, Thiago, mais uma coisa. Agora foi feita a pergunta, a colocação pelo REC. As 3 partidas que o Internacional jogou razoáveis para boas... Não, uma muito boa só. Mas uma média. Grenal, Corinthians e Palmeiras. Times grandes. Muito bem. Times que saem para o jogo. Jogam e deixam jogar. Jogam e deixam jogar. Ora, será que não tem ninguém no departamento de futebol que enxergue que o Internacional tem que esperar o adversário sair, este que é retrancado, o seu Boa Esporte, o seu Paysandu, o seu ABC, esse pessoal tem que sair para o jogo, para o Internacional poder articular e conseguir furar o bloqueio. Tanto que o Internacional tem uma boa campanha fora de casa em razão disso. Exato. Aí vão dizer assim, não, mas aí a pressão do jogador, quer dizer, o sujeito fica trocando bola na intermediária, chamando o adversário, a torcida começa a vaiar. Mas aí o dirigente tem que agir. Aí o treinador tem que agir, dando segurança pro jogador. Quer dizer, olha, tu vais fazer isso até ele sair. Nós vamos ganhar de 1-0, mas vamos ganhar o jogo. Sabe que os caras acham, defende o Cláudio Vinck, até porque é amigo da família, porque se criou junto com o Vinck no setor, já ouvi de tudo. Tu é amigo do Sérgio Vinck, não tem nada a ver uma coisa com a outra, se não jogasse nada, eu ia dizer, eu nem sei se ele é a solução. Ele é o 7º na linha de sucessão da vaga. Sim, agora, eu nem é o sei, 7º. Eu nem sei se ele vai ser solução, parece que parou de se lesionar, fez 10 gols na base. Agora, num segundo tempo, em que o Fabinho estava mal contra o Boa, e já se tem alguma amostra de que o Cláudio Vinck sabe quebrar as linhas. Ele quebrou em Grenal, em contra-ataque. Ele quebrou em vários jogos retrancados, contra times retrancados do Inter. Uma tentativa. Não teve. Ele teve uma iniciativa de tirar o centroavante quando ele precisava fazer gol. E outra coisa... O Carlinhos, o que era o Carlinhos no jogo? E outra coisa... Mas você joga com dor de barriga. O REC, também tem a novela da Alessandro. A novela da Alessandro. Quer dizer, o time joga em função do D'Alessandro, mas, por favor, nós temos vários exemplos de clubes.
O Barcelona não joga pelo Daniel Alves, o Real Madrid não joga pelo Marcelo, o Internacional na década de 70 não jogava pelo Falcão, aquele time da seleção brasileira de 70 tinha um quadrado no meio de campo. Quer dizer, a função do armador existe, mas a posição do armador não existe mais. Ele pode armar de outra forma, não precisa ser o D'Alessandro naquela posição. Então vamos encontrar criatividade. Acho que, tirando alguns valores do Internacional, como Alemão, como Carlinhos, como Carlos, Marcelo Cirino, isto não pode vestir a camisa internacional. Agora, há no plantel do Internacional condições de fazer um time decente. Sabe que o Carlos e o Cirino, eu não sei se num time organizado eles não entrariam no segundo tempo o Carlos, melhor. Não faz assim. Não faz assim comigo. O Carlos teve jogos assustadores. Eu acho que é um bom rapaz, eu acho que eu quero o melhor para ele. É um profissional, pai de família, que ele tem a vida próspera, mas que não tem condições de jogar no Internacional. Eu não sei se eu tenho o Carlos, aquele que arrancou no Atlético Mineiro, fazia alguns gols bem interessantes ainda na cabeça. Se eu tenho aquele Cirino, que foi vice-campeão da Copa do Brasil no Atlético Paranaense, se eu ainda me iludo com isso. Né? Acho que não pode iludir, o Cirino errou 2 gols no último jogo, fora, não pode foi? ser um poste, né? A cabeçada que ele deu contra o Santa Cruz. Mas isso ele sempre fez, né? Isso é característico dele. Para ficar com o Cirino, fico com o Diego, então. Mas não tenha dúvida. Mas o Diego tem uma movimentação. O Diego, esse é um que eu apostaria. Esse é um atleta que bem trabalhado, me parece. As devidas proporções, pode ser um Pedro Rocha. O Diego que fez contra o Brasil de Pelotas. Sabe o que eu mais lamento por ele? O Inter quando o Brasil eu mais lamento por ele que ele é atacante, não é centroavante, porque ele tem porte de centroavante. É verdade. Né? Tu olha pra ele e diz, é meu centroavante, mas ele não tem, ele joga mais pro lado do campo, é onde ele gosta. Eu num treino fechado, se eu fosse do departamento de futebol, eu ia dizer, bota ele ali só pra... Vamos dar uma olhadinha. Ia ser diretor palpiteiro aí. Palpiteiro. Não, mas não é palpiteiro, acho que é função do diretor de futebol, do vice-presidente de futebol, sentar, se reunir para pegar as justificativas, ter o entendimento. Agora tem que saber ter uma conversa com os profissionais do departamento, saber o que cobrar indicadores. Quando a gente fala em indicadores, não é uma conversinha de gestão, de papo de universidade. Quando a gente fala de indicador, é de você sentar e dizer, nós estamos tendo tantas lesões por mês, ou você tem lá tantas lesões por hora de treino, hora do atleta em atividade, quer dizer, está abaixo ou está acima da média? Porque eles têm esses dados, os dados estão lá, os atletas têm. E o Internacional, uma vez, inclusive, até apresentou esses dados no Conselho Deliberativo, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, os dados de lesões por hora de atividade. Então tem. Agora, e apresentaram os dados lá, só que estava evidentemente um descompasso, mas aquilo passou batido. Quer dizer, ninguém olhou aquele dado e estabeleceu um indicador de tem que ter lesão a cada X horas de atividade. Se der a menos, tem que ter explicação no departamento. Não existia uma meta estipulada. É isso, então você tem que entender. Olha, qual é a média, assim, o jogador ele vai ocasionar uma lesão a cada X horas de atividade. Se atividade, entenda-se, treino e jogo. Então, se você olhar isso, ele teve uma lesão antes de atingir essas X horas de atividade. Por quê? Tem que ter explicação. Alguém tem que dizer por que aquilo aconteceu. Ah, foi uma pancada, foi uma lesão diferente, foi de jogo, tá bem. Não, foi normal. Aí você tem 1, 2, 3, 4 jogadores com o mesmo tipo de lesão, tem um problema na preparação física. Então não é você estar ali assistindo o jogo com o radinho no ouvido e dizer, parece que o time tá ruim porque tomou gol depois dos 20 do segundo tempo. Isso é torcedor que faz. O dirigente tem que estar lá e tem que reunir a equipe, tem que palpitar, entre aspas, é isso. Agora, é poder dizer e sugerir coisas para o departamento, mas com base em dados. Antes você falou da memória do Internacional. Quando chega alguém, receber todo o serviço prontinho e tal. O que foi que aconteceu com Alex Santana? O que foi que aconteceu com o Eduardo? O que foi que aconteceu com o Júnior? O que foi que aconteceu com o Charles? O que pode vir a acontecer com o Juan? Que tipo de avaliação se faz? Né? Perfeito. O próprio Diego quase foi torrado. É isso. Porque entrou bem no ano passado, num jogo que o Celso lançou, tirou da cartola o Diego e tal, depois caiu, aí já começou o ano como vilão, né? Sim, então, você tem um planejamento para colocar o jovem na disputa. E mais do que nós temos jogadores... O Dourado, o Nico Lopes... olha, mas aí que a gente vê aquela história, se a culpa é de todo mundo, tá todo mundo mal, o culpado é um só. De novo eu repito, é a diretoria. Nós temos o Nico Lopes, espera um pouquinho, o Nico Lopes não desaprendeu a jogar bola, ele não é mau jogador. O Sacha
Agora parece que, né, é o maior criticado da torcida. Pegou, né? O Sacha é um belo jogador de futebol e já demonstrou que é. Não sei se não vai ter que ir embora também. Agora é outro que tá aí queimado e vão ter que dar por trocado, vão botar a jogar no Goiás emprestado. A sensação que eu tenho é que nenhum jogador, talvez o Danilo Fernandes, nenhum jogador corre pelo treinador, corre pela direção. A sensação que se tem... Mas de novo isso? Eu acho que está acontecendo isso. Porque não é só crítica. Nós temos boas contratações. O Edenilson foi uma contratação boa. O William Potker foi uma contratação boa. O Cuesta foi uma contratação boa. A manutenção do Danilo Fernandes é uma contratação. Porque o cara que cai para a segunda divisão, com o conceito que ele tinha de desempenho, podia ter ido embora. O chileno Felipe Gutierrez é uma contratação boa. Então, ora, o que está acontecendo? E essa é a pergunta que todos fazem na rua para nós, que somos conselheiros. O que está acontecendo no Internacional? Vamos como um lado plausível, que possa vir a melhorar já de cara contra o Criciúma. A avalanche de críticas, a reação da torcida, a imprensa mesmo, porque não é possível um time ficar 3 jogos sem chutar uma bola em gol. Até os adesistas já não estão... Eu brincava no Twitter assim, eu não quero pedir muita coisa, eu só quero um chute a gol, pode ser? Eu não quero exigir demais. Não quero, só um chute a gol. Teve uma outra brincadeira que eu gostei, que eu até retuitei, que eu achei inacreditável. Aquele de, meu Deus do céu, eu estou lendo isso aqui e é verdade. Eu achei que nunca ia ler. Me lembro que tu falou, não me lembro, não sei se não foi essa do chute a gol, mas tem coisas inacreditáveis acontecendo. Não pode ficar 3 jogos sem chutar uma bola em gol. Não é possível. Tem que meter uma bola no poste, fazer um abafa, nem que seja aos 40 do segundo tempo, que vá o goleiro tentar cabecear na área, mostrar que nós vamos pegar esses caras de qualquer jeito. O Grêmio contra o Bahia não fez um grande jogo, mas fez um jogo controlado e sabia que a qualquer momento podia fazer o gol. Entendeu? Foi lá e fez o gol. Não, e jogando contra quem está jogando. Quer dizer, se tem um jogo duríssimo contra um Atlético Mineiro, contra um Cruzeiro, tudo bem, mas é Boa Esporte, é ABC, com todo respeito. Paysandu. Olha, não tem ninguém nessa Série B. Guarani, Juventude, não, mas só um pouquinho. O Internacional, todos diziam que subiria com o pé nas costas. E hoje nós estamos em 5º, se eu não me engano. 5º, 2 pontos do quarto. Quando a gente olha os dados da disputa do Internacional, não são tão desastrosos assim. O Internacional está em 5º, o número, né, vitórias, empate, 4 vitórias, né, 5 empates, 2 derrotas. Não é uma campanha assim lamentável, não é isso. Agora, o desempenho é lamentável. Exatamente. O desempenho é preocupante. O Atlético Mineiro, quando subiu, terminou em 5º o primeiro turno. Não estou dizendo que vai repetir a história. Mas também tinha esse desempenho horroroso. O Internacional deve subir, Reg. Como disse o Papaléu, não tem, com todo o respeito que merecem todos os adversários, tem alguns clubes profissionais ali, agora tem outros clubes que são semi-amadores. O Internacional perdeu um campeonato gaúcho, e o Grêmio também, diga-se de passagem, perdemos um campeonato gaúcho para um time semi-amador. Que não existe mais. Que não tem mais, está fechado. Por isso que é semi-amador, não é ofensa. É um clube que está fechado agora. Tu passar lá na frente, as luzes estão apagadas, as portas fechadas, só vai abrir em março, em janeiro do ano que vem. Então não dá para um time, para clubes como o Grêmio Internacional, o Grêmio está aí disputando a Libertadores, tem chance de ser campeão. Perdeu para um time semi-amador, não pode, tem que aprender com isso. Não é que não possa perder, perdeu, está perdido. Foi dentro de campo, foi na bola, mérito do Novo Hamburgo. Agora, a gente tem que aprender com a derrota alguma coisa. O que o Internacional aprendeu com aquela derrota? Pelo visto, nada. E que tipo de avaliação faz um departamento de futebol que abre mão de um jogador, claro que por empréstimo, como o Valdívia? Por que o Valdívia saiu do grupo do Internacional? Não teria lugar o Valdívia hoje? Eu acho que teria, evidente que tem. Evidente que sim, nós estamos jogando com o Juan. Não, mas aí o Valdívia teve a questão que o próprio presidente Medeiros confirmou aqui no preliminar, de que ele disse que não queria jogar a Série B. Então partiu do jogador isso. Pois é, meu filho, mas tu tem um contrato, como é que nós vamos fazer isso agora? Mas é este o princípio. Quem vai jogar no Internacional, e eu acho que este é o problema, ele tem que ter honra em envergar a camisa do Internacional, ele tem que conhecer a história do Internacional, e isto é aquilo que estavam falando aqui. Ele tem que ser apresentado, ele tem que ter uma conversa com quem entende, com quem passou, e não com um dirigente que contrata pela internet. Porque o Valdívia ajudou a levar para a segunda divisão.
Ele está longe de ter sido um dos principais responsáveis, mas é um dos, estava lá. Aí agora ele não quer jogar. Não, vai jogar. Tu botou lá, agora tu vai ajudar a tirar. Claro. Tu ajudou a sujar o salão, vai limpar o salão, rapaz. Porque os jogadores jogam tensos. Tenso é aquele que não tem emprego, tenso é aquele que está prestes a perder o emprego. Esse é que tem tensão todo dia. O segmento dos jogadores de futebol foi o único segmento nesse país que não foi afetado pela crise. Já se deram conta disso? Os salários estão sendo pagos, eles estão sendo contratados. E até melhorou o soldo, né? Não, sem contar que ganha salário para perder, né? Porque para ganhar e para empatar tem que ter bicho. Ora. O salário negociado na contratação é para perder. Diz, bom, agora para ganhar Ou para não jogar. Os dirigentes parecem que estão cada vez mais escravos dessa situação, né? Porque para jogar no sul do país parece que eles ainda pedem mais do que para jogar em Rio e São Paulo. Né? E eu sou muito amigo do Nilmar e do sogro do Nilmar, mas eu não sei se ele jogaria por 200 no Inter. Eu acho que ele arrancaria pedindo 300. Não, são jogadores que ficam o Fernandão, o saudoso Fernandão, usou aquela célebre expressão que os jogadores estavam na zona de conforto. É verdade que caiu, mas é a mais pura verdade. E de lá para cá? Qual é o comprometimento que tem o jogador hoje? Qual é o comprometimento que tem? E acho que nesse momento a gente tem percebido que a torcida começa também, as críticas, o alvo das críticas na última partida no Beira-Rio foram os jogadores. Os jogadores foram alvo central de críticas. O Melo está sendo muito criticado, é bem verdade, e com toda razão. Acho que já deveria ter saído do departamento de futebol. Mas, independente disso, os jogadores têm sido muito O criticados. presidente diz que ele presta um excelente serviço. É excelente, ele diz. Eu fico imaginando como é que é a motivação dos demais colegas, de todo mundo, se o Melo está fazendo um excelente trabalho. Imagina. Eu fiquei mais preocupado com a revelação que foi feita que depois do jogo do Internacional contra... que nós perdemos sem ser o Boa, qual foi o... O Inter teve duas Não derrotas. ganhou do Paraná. Paysandu. O Inter 0 a perdeu 0. para o Paysandu e perdeu para o Paraná. Não, empatou com o Paraná. Empatou com o Paraná Boa. 0x0. O Inter perdeu duas. Perdeu para o Boa e para o Paysandu. Cobrado sobre isso, disse o presidente do clube, depois da derrota, nós reunimos 17 pessoas do departamento de futebol, todos os vice-presidentes, e aí eu fiquei preocupado. Porque se com 17 não conseguiram arrumar o time, o que vai ser de nós? Deve ser o técnico, o auxiliar técnico, o... sei lá. Analista de desempenho. São dois, é isso. É uma turma. Mas essa questão que eu falei dos jogadores é que é a primeira vez, assim, faz tempo que o alvo não é os jogadores, não são os jogadores. Às vezes é um ou dois jogadores e o treinador, normalmente, que é o grande alvo quando é o problema. O Guto está longe de ser unanimidade, mas eu acho que dessa vez está tão difusa a coisa, as críticas, porque ninguém consegue identificar de fato o cerne da questão, onde está. E é por isso que eu insisto em dizer que a culpa é da vai diretoria. chegar um momento que o vice de futebol vai estar num patamar tão ruim que ele vai estar encabulado de demitir treinador. Como é que ele vai demitir treinador? Sim, por quê? Ele também tem que contratar certo e com urgência. Agora, eu vou dizer Mas uma eu coisa. sou do tempo, Rec, que caía todo mundo, né? Sim, na época sim. Te lembra disso? Sim, Quando tu sim. era repórter lá, Já sabia que ia novinho, quando tu dizia vai, Não, lembra o tempo do vai? Já passava um no vestiário para mim e disse, vai tudo. Vai, o Rec vai, Rec. Hã? Já sabia. Quantas vezes alguém me disse assim, vão todos. Mas é isso. Eu comecei dizendo, Rec, que o Inter passa por uma reconstrução. E isso não é fácil, isso demora. O grande problema é que futebol é resultado. E quando o resultado não aparece, aí começa a água a subir até o pescoço. Este é o problema. Se nós tivéssemos como parar e resolver, mas nós estamos em julho. Então, as medidas que têm que ser tomadas são emergenciais. E tem que ser acertadas. Não pode errar. Essa do Alex Santana me assusta. Buscaram um gurizinho, estava fazendo verão no Paraná Clube, para ser alternativa ao grande D'Alessandro, ou jogar ao lado o seu substituto do D'Alessandro pelo desempenho que ele teve no Paraná. Quer dizer, não o conheciam daqui. Precisou ir para o Paraná. Eu me lembro de ter comentado um jogo, não me lembro se foi contra o Aimoré, o Novo Hamburgo, quando o Abelão deu chance lá em 2014 para esse guri. Esse guri é muito bom. Esse Juan também jogava lá, muito bom. Né? E vários bons. Ninguém nunca mais nem ouviu falar.
Tinha um nome de artista que foi campeão da Taça São Paulo, não foi bem na Taça São Paulo. Mas que época é isso? Agora, o ano passado, no início do ano passado, que jogou até uma partida, já vou me lembrar o nome dele. Bom, esse Alex Santana, ele tinha que tomar um xixi histórico, né? E voltar na segunda-feira a trabalhar. Mas quem é que tu tá pensando que tu é para não se apresentar na concentração, rapaz? Tu tem o quê na cabeça? Chamar o empresário e dizer aqui, ó, vocês vão tomar-lhe ferro porque ele não vai jogar em lugar nenhum. Pô, dá para dizer, dizendo, e fazer se respeitar. Agora estão dizendo, não, ele vai ficar aí, jogando em separado. Mas se ele tem talento, o que dizia o Balvê a respeito do Lula? Me incomoda a semana inteira essa praga, mas no final de semana incomoda o adversário. E os erros sempre. Tu te lembra, Rec, quando o Figueroa saiu do Internacional, trouxeram como substituto o Marião. Marião. Quer dizer, foi um tremendo de um equívoco, né? Jogava no Náutico, se eu não me engano. Não, né? jogava no Mato Grosso. No Operário do Mato Grosso. Operário, como solução para o Figueroa. Se não me engano, era no Operário do Mato Grosso. Eu acho que era Náutico, mas enfim, não importa. Mas o Marião veio para cá, não deu certo no Internacional, e depois em 77 foi campeão brasileiro pelo São Paulo. 77 é 77 pelo São Paulo, com o Minelli treinando. Mas foi um equívoco a contratação, né? Foi, claro. O Alex Santana entrou na partida da segunda rodada do Gauchão, Novo Hamburgo 1, Inter 2, dia 22 de janeiro de 14. Jogou bem. Entrou no segundo tempo. Fora de casa, então, só agora com os reservas. Eu me lembro de ter comentado esse jogo. Vim até da praia para comentar o jogo lá dos reservas do Internacional e tal. Klemer 2014, no comando. Né? Klemer Se não me engano, foi uma das últimas jornadas que eu fiz na Rádio Guaíba. Se não foi a última. Que dia foi? Dia 22 de janeiro de 14. Se não foi a última, foi uma das penúltimas. O time que jogou naquela época, com alguns que... Eu me escalei para esse jogo. Vamos lá, se escalou para esse jogo. Alisson, Cláudio Vinck, Jean, Thales e Rafinha, Rodrigo Dourado, Gladstone, Alex Nemers, depois Alex Santana, Reis e Fernando Baiano, depois Murilo, Ailon e depois Juan, Klemer como técnico. Esse Reis usava a camisa 11. Eu me lembro que o 10 e o 11 eram bons. E esse Reis, não sei se é o mesmo que foi para o Caxias, que hoje está jogando aí na segunda divisão. Mas era um jogador também que tinha que ser observado. O Vinck já jogava na época, o Dourado já jogava na época. Quer dizer, os jogadores vão se perdendo no tempo e no espaço. Não... Agora que ele falou aqui, vocês acham que Gladstone, lembra? Chegou a jogar Vocês acham que o Ailon é pior que o Brenner? Não. É jogador do Internacional. Não, isso é mal observação. É patrimônio. O Ailon não podia ter sido liberado. O Ailon foi liberado porque fez uma corneta lá com o gramado do Beira-Rio. Mas é bobagem. Que parecia Série B. Em meados de... Eu estou dizendo, eles punem o clube. Em meados de 2015, o Internacional tinha no plantel, e se imaginar, era assim, Rodrigo Dourado, o Sacha, o Valdívia, vou pegar só esses três. Alan Costa, Jefferson. Sem contar os outros jovens, mas só esses três. Ali se imaginava que o Internacional iria arrecadar, assim, na casa dos 100 milhões de reais com esses três jogadores. Até mais. Até mais. É um repórter irresponsável, deu que o Dourado podia ser vendido por 100 milhões. Não, então, entre Dourado, Sacha e Valdívia, os três... O que o Internacional conseguiu fazer de receita com esses três? 2 milhões e pouco pelo empréstimo do Valdívia. E isso é um significado de que o clube como um todo... Porque, assim, nenhum deles desaprendeu a jogar futebol. O Valdívia teve uma lesão, é verdade. Tem que levar em consideração. O Sacha também. O Sacha, mais de uma até, o Sacha. Dourado também. Agora sim. Dourado teve uma lesão séria. Agora, os três jogadores desaprenderam a jogar. O Internacional não conseguiu desenvolver. É falta de política no departamento de futebol. Quando você tem um talento desse desabrochando, como eram esses três, em meados de 2015, você tem que ter um trabalho específico para dizer, esses jogadores em 1 ano e meio, 2 anos vão ser vendidos e nós temos que cuidar deles com todo o carinho do mundo. Tinha uma coisa simplesinha no Internacional que funcionava, que era um espetáculo. Eu conto aqui e dou detalhes e cito os fatos, e já não é a primeira vez que eu vou falar. O Klemer trabalhava nas divisões de base, ganhava tudo e tal. Às vezes até ele era chamado na hora de decidir o título e ganhava o título. Tá bem. Queriam puxar o saco do Klemer, ou queriam firmar o Klemer na maga, ou tinha que ser o Klemer para dar sorte, sei lá qual era o critério. Agora, o Diego Aguirre, que era um cara transparente, não era fanfarrão, mas era transparente, ele ia
no Kleber, contado pelo Kleber, no programa preliminar lá da Bandeirantes na época. Diz ele assim, o William, Arthur, o William, quando não tinha nenhum lateral direito, o Diego Aguirre me perguntou, eu posso colocar esse William? E o Kleber disse, pode, que está pronto. E ele colocou o William. E tinha o Odair nesse espaço também, né? E o Odair... Quando eu conversava com o Diego, conversava com o Odair tem um papel... O Odair ia ver o treino. Então, era uma coisa simplesinha. O Odair tem um papel estratégico ali. Desde a época do Abílio dos Reis. Chegava e dizia, olha, se vocês precisarem, tem o Bolinha aí, né? Que é uma alternativa para a camisa 5. Tem o, né? Sei lá, o Vitor Hugo, que depois jogou no Grêmio. Né? Mas sempre tinha alguém observando o todo, né? E era uma coisa simplesinha. Não é coletânea de dados, nem scout, nem nada. Mas saber quem tem farinha no saco. O Grêmio, quanto tempo está falando nesse Machado? Quanto tempo está falando no Lima? Quanto tempo falou no Wallace antes de lançar? O Pedro Rocha, que o Filipão tirou da cartola e botou lá em Passo Fundo, quando a coisa estava feia. Então, tem que ter alguém observando e o técnico tem que acreditar em alguém das divisões de base. E aí a gente pega agora, a gente ouve assim, você tem que contratar. Tá bem, eu não vou dizer que não tenha. Mas não precisa agora, abrir mão, né? Agora, será que o Internacional, com quase 40 contratações que fez esse ano, não foi suficiente? Até quando nós podemos gastar? Qual é o limite disso? Qual é o limite do que pode gastar e contratar? Mas não tem limite? economizou com tantas liberações? Não sei, se gastou mais. O Inter paga pedaço de salário do Anderson e só? Não sei. Eu não sei e não vou dizer sobre o que eu não sei. Agora, eu sei que dispensou um monte de gente que talvez não precisasse dispensar, contratou um monte de gente que talvez não precisasse contratar. É uma desorganização total. É por isso que eu insisto. Todos os problemas estão na vice-presidente de futebol no momento que precisa ser trocada. É estrutural o problema. Tá, mas Londrina 1-0 no Paysandu. Londrina 1-0 no Paysandu, fora de casa. Esse é um campeonato maluco, né? Um campeonato maluco, doido, né? Londrina vai a 16 pontos, 16, é o oitavo no no momento. Inter também. E outra coisa, dentro dessa política de contratações, parece que são dois problemas. Não valorizar ou mal orientar aquilo que se tem e mal contratar. A energia que nós perdemos para contratar o Marcelo Cirino não tem explicação. Desde janeiro deste ano... Agora, falando sério, não é querer fazer pegadinha, nem fazer trocadilho, nem forçar uma situação. Tu está dizendo que não tem explicação porque não tem explicação, ou tem explicação? Está implícita nessa tua frase uma coisa ambígua. Não, eu não consigo entender, e por isso, a Porque meu se juízo... faz tanto esforço num jogador médio, já tendo outros com as mesmas características. Sim. Diego, Nico, depois veio o Potker também. É isso? Não, e agora o Moledo. Carlos. Ou o Potker veio antes, Carlos. E agora é o tal... veio antes. E agora é o Brenner. Brenner. E agora é o assunto Moledo, né, Paparel? Eles não param de falar no Moledo. Moledo estava aqui no Internacional. Que já não era nem para ter vindo, pagavam 90 mil por mês, não sei quantos mil por mês, 70 ou 90 mil por mês. Para recuperar ele. Para ele ficar fazendo trabalho muscular. É brincadeira. Quero ver se fosse na empresa deles, dirigente, não no Internacional, com dinheiro semipúblico, se eles iam pagar 90 mil por mês para o cara ficar escorado ali. Agora eu vou fazer outra pergunta cretina. Nunca é cretino. Se ele não serve para o Panathinaikos, o antigo técnico não servia. Quem tu está falando? O Moledo. Moledo. O novo técnico diz que vai avaliar, mas a tendência é que libere. Olha, estamos falando do futebol da Grécia. Panathinaikos. Eu não sei, o velho Moledo... É isso, é o que eu digo. Estão insistindo em contratar o Moledo para pagar cento e tantos mil reais por mês. Estão de brincadeira. O Moledo vai vir aqui para ganhar 10 mil por mês. Tá, contrata o Moledo, deixa ali 10 mil, tá bom. Tá, bota em campo, dá um prêmio. Se ganhar a segunda divisão, ele ganha 100 mil, tá, pronto. Agora, aí sim. estão de brincadeira, tia. Aí sim. Acho que aí tá certo. Aí eu contrataria... Então tudo é questão do custo-benefício. Agora, os caras têm que chegar aqui, como disse o Papaléu, com tesão de guri, de 15 anos. E não fazendo um favor. Primeira namorada, dizer hoje, e é como se fosse a primeira e última, e tem que ser. E por isso que eu digo... Tem que ser, tem que ganhar, e tem que ir, porque não é possível. Por isso que eu digo, nós Eu estamos... vejo, parece, minha avó dizia, parece que tá com a terícia. A tirícia, eles diziam, né? Eu olho pro Cirino,
Como é que vai querer que marque de campo a campo? Mas isso faz parte da perda das referências. A camiseta do Internacional, e vou dizer mais uma coisa que é o mais grave, nós estamos há muito pouco de perder uma outra referência que é a torcida. A devoção da torcida pelo clube. Nós tem gente que diz assim, isso olha, aqui. Eu não aguento mais ver jogo do Inter. Não, aí é a capa da gaita. Se o cara não quiser mais ver, mesmo sofrendo, porque o cara que ama... Então eu vou te botar a cereja nessa história. Então bota. Sabe qual é a cereja dessa história? 26 mil contra o Boa. Tá toda... Sábado à tarde. 4h30. Não, tá tudo isso aí acontecendo. Aí eles pegam e dizem o seguinte, bom, agora você associado que paga a sua mensalidade, que pagou sem estádio, que manteve em dia, que paga caro, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar uma nova modalidade que não está bem resolvida, mas nós resolvemos criar. A gente não sabe bem como, nem quanto. A 10 pila, o cara paga 10 pila e pode pagar mais 10 pila de ingresso e entra e senta do teu lado. O detalhe é o seguinte, tu que está na tua categoria não pode migrar para essa. É novos, é só para novos. Mesmo que tu tenha as condições financeiras, a dificuldade tu atenda aos pré-requisitos. Atenda aos pré-requisitos de estar... Não pode. Aí, essa é a cereja dessa história toda. Não tem lógica. Não tem raciocínio. Não tem lógica. Não é... O presidente até me ironizou aqui, tu não gosta que pobre vote? Porque eu disse, tá, e o voto? Por que votar? Se é só para entrar no estádio, por que tem que dar voto? Não mas a questão não tem problema de votar. Né? A questão é da gente saber... Eu te dou esse pirulito, mas depois tu me devolve ali com o voto. Rec, essa questão não é o votar ou não votar. Eu tenho me exposto falando sobre isso, eu que sou um defensor da categoria popular. Eu vim aqui fazer campanha no teu programa para defender que haja uma categoria de sócio popular. Mas não assim. Não assim feita a Bangu. Levaram para o Conselho uma apresentação para tentar defender a tese lá, com dados de 2013, Rec. Não existe. 2013. O país estava bem. Quando a gente fala em profissionalismo, nós estamos falando disso. Então não tem nenhum problema a categoria, tem que ter uma categoria popular. O Internacional já tem uma categoria popular, que é a R$20. Chama-se a categoria Nada Vai Nos Separar. Ela é um evidente fracasso de categoria de associativa, porque tem só 6 mil sócios. Mas por que ela é um fracasso? Eu sei por quê. Mal divulgado. Ela é 20 pila, não, só que você tem que pagar o ingresso 100%. Então o valor lá, R$80, R$60, R$70, então ela não tem muito. Não tem um apelo pro jogo. Não tem um apelo pro jogo. Agora você faz você modifica, mantém os R$20 da categoria e diz assim, você compra meio ingresso. Ou, no dia do jogo, você compra esse ingresso de R$20, mais 20 ou mais 10 que seja o ingresso, para essa categoria. Depois que todas as categorias fizeram o seu check-in, fez o negócio. Porque assim, prejuízo para o clube é cadeira vazia. Então você tem que ter uma sistemática que você não deixe cadeira vazia. Então fez check-in, fez não sei o que, papapá. Vai ter 20 mil pessoas no estádio, libera 5 mil ingressos a 10 pila, 20 pila para essa categoria. Doutor Papaléu, mas nesse jogo, Rec, do final de semana, contra o Boa, teve 26 mil, né, que você falou agora há pouco. Muita gente desistiu no pátio do Beira-Rio porque as filas eram grandes. Imensas! Muita gente desistiu. Imensas filas. A Concepa aí tá fazendo o fura-fila aquele da praia, não é a Concepa que faz? Sim. É. Vai pagando na fila a fila. Já fica com o voucher. Mas a questão é a seguinte, o que o Thiago está dizendo, em outras palavras, é o seguinte, que ninguém é contra a volta do Clube do Povo, né, o povão voltar para... Embora o modelo seja diferente, hoje se tivesse uma Coreia no Beira-Rio, evidentemente que seria interditada, óbvio, o tempo é outro. Mas o que está se dizendo é o seguinte, esse modelo de associação, nós estamos associando militantes para votar numa eleição. É um curral eleitoral. E não uma política de trazer o Clube do Povo por uma questão muito simples, é matemática. Sabe quanto é que custa uma tarde no Beira-Rio, por um módulo pai e filho? Custa R$50. E eu explico por quê. O cachorro-quente do Rosário custa 14, são 2. A passagem de ônibus custa R$ 4,50, são R$9. 2 refrigerantes são R$10. Soma isso, o sujeito ele não vai sair de casa às 1h30 da tarde para ver um jogo às 4 e voltar às 7, sem alimentar o filho e se alimentar.
Então, que história é essa de popular? Então, que o Internacional negocie com o cachorro-quente do Rosário, com o cara da pipoca, para baixar o preço. Se ainda fosse o cachorro original, o cachorro do R, que aí vale os 14. A salsicha transparente, né, por cima? Ainda com terícia. Então, não tem nada de popular nisso aí. Se fosse o cachorro do R, ainda dava Então, pra a gente tem que ter... E sabe como é que resolve isso, Rec? Essas filas, gente indo embora, é com eletrônica. Já inventaram aplicativos eletrônicos, sabe? Quanto tempo um sujeito tem que levar para comprar o ingresso no Beira-Rio? Não pode levar mais do que 1 minuto e 15 segundos. Se levar mais de 1 minuto e 15 segundos, é porque alguma coisa está errada. Tem que comprar ingresso 1 minuto e 15 no celular, o sujeito tem que fazer. Comprar no paga celular. Com cartão de crédito, paga tudo e aí ele recebe ali um código, uma imagem, um código de barra de alguma coisa que código ele vai... de barra bota na... Que ele vai botar no leitor e vai entrar. Mas é uma coisa tão óbvia. Deixa eu E aí chamar. eles têm fila lá para vender um papelzinho, aí tu entra no estádio e ganha uma pulseirinha. Ah, mas tão de brincadeira, Rec. Doutor Papaléu, que era boêmio, vai lembrar dessa música, já que eu vou aproveitar a tua deixa para chamar o intervalo comercial. Você disse que o que dá prejuízo é cadeira vazia. Cadeira vazia é uma das letras mais bonitas, né? De Lupicínio Rodrigues. Entra, meu amor, fica à vontade. Já voltamos. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais centraldimóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau Escobar, 1786, também na José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio, afinal, são mais de 40 anos de credibilidade. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações amplo mix de produtos, são charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros. Bottoms e pingentes de profissões e maçonaria, você também encontra lá na Tabacaria Aimoré. O atendimento pessoal é a marca da tradição da Tabacaria Aimoré. No térreo do Shopping Total, loja 1135, telefone 3018-7015. Cachorro quente do R, esse é o bom, o original. Em frente ao Colégio Rosário, e nem custa 14, viu, doutor? E dá de 10-0 no outro. Desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas 3224-8000, peça para toda a família. É uma refeição e é uma gostosura. Priori Locações. Máquinas e equipamentos de marcas famosas, como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID, Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção civil. priorilocacões.com.br. JR Churrasqueiras. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para a sua churrasqueira. Informações 31044151. jrchurrasqueiras.com.br. O que é um... Terminou o primeiro tempo do Grêmio? Vamos conferir. Terminou. Você já conhece o Mirantes do Parque? O lançamento da Nex em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas?
O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. E agende a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Next Group, a certeza do melhor negócio. E o espumante lá na Liberdade 721, onde você vai conhecer os decorados, é por minha conta. Eu falei em conferir porque foi aos 51 do primeiro tempo o jogo do Terminou Grêmio. há pouco, então. O Grêmio teve boas oportunidades até para ampliar o marcador. Muito bem, preste bem atenção no recado do Dr. Charles Yark. Olá, REC, tudo bem? Olá, queridos amigos da Ubra TV. Estamos aqui novamente, falando um pouquinho da Oralsim. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre próteses totais, dentaduras ou a famosa chapa que muita gente conhece. Para quem usa, sabe a dificuldade que é usar uma prótese total, uma dentadura, uma chapa. Ela não para na boca, né? Tem muita gente que tem vergonha, inclusive, de sair de casa porque tem os dentes móveis, não consegue mastigar, ou quando vai tentar comer alguma coisinha, entra por baixo da prótese, machuca, se solta, né? E temos histórias na clínica, inclusive, de pessoas que têm vergonha de sair de casa em função desse problema. Qual é a melhor solução para quem usa dentadura hoje? É o implante dentário, né? Onde você pode voltar a ter dentes totalmente fixos. Por exemplo, para quem usa uma dentadurinha na parte de baixo, 4 implantes já são suficientes para você ter dentes totalmente fixos. Na parte de cima, apenas 6 e você não tem aquele céu da boca tampado por um acrílico. São os dentes fixos, né? É um dos primeiros tratamentos que a gente faz aqui diariamente na Oralsim. Estamos à disposição para vocês, para tirar as suas dúvidas e realizar esse sonho, caso você precise também. REC, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, doutor, eu não preciso que seja tão próxima, né? Mas muita gente precisa que seja ontem, que anda com a comissão de frente totalmente prejudicada. Tem cara só com o ponteiro direito, o ponteiro esquerdo, o centroavante, e na centroavante inócuo. Quer dizer, aí não dá. E a bola chega no centroavante? Não chega, tem que fazer como é que é? Uma aproximação. Compactação. Uma compactação. Tem que aproximar as linhas, né? Aproximar as linhas, não é possível. Isso aí faz com categoria Oralsim. Ó, REC, não perdemos o programa, sempre na audiência, Jonas e Mônica, Colorados de São Leopoldo. REC, o Papaléu falou tudo, o time não está correndo nem pelo treinador, nem pela direção. O Jonas e a patroa estão sempre assistindo, sempre mandam recados aqui, muito legal. Olha aqui, alguns reclamam que eu não leio, não tem como. Ainda mais agora com o Facebook, então a gente vai fazendo, né? Separa uns 3 ou 4 do Facebook aí, Maurício, para não me xingarem tanto. O Ricardo Bora está dizendo que quer que apontem soluções para o caso do Inter. Não dá só para falar, criticar, tem que ter soluções. Mas já falamos várias. Então tá, Às vezes até simplificar. Por exemplo, o Alex Santana tinha que ficar no banco de reserva. Se ele era o cara para entrar no lugar do D'Alessandro, porque o Juan estava fazendo recuperação muscular, o fortalecimento muscular, era o Alex Santana que tinha que ficar na reserva. Eu começo pelo andar de cima. Vai buscar onde ele tiver. Demite todo o departamento de futebol. Troca o coordenador técnico, tem que botar alguém que seja do ramo, de fato, do ramo, e não gente que só trabalha no Inter. É que nem era o Chumbinho. O Chumbinho só trabalha no Inter. Não trabalha em lugar nenhum. Então não adianta. Então assim, bota alguém que é do ramo de coordenador técnico, alinhado com uma estratégia do departamento de futebol. E aí dá até para manter o treinador nesse cenário, fazendo reuniões periódicas com o departamento e com a turma que tem lá, scout, que tem um monte de coisa internacional, tem muitas ferramentas. Vamos utilizá-las, vamos chamar as lideranças do grupo para conversar, porque dentro de campo nós estamos vendo que tem problema. Boa noite. Gostaria de saber se as demais frases ganhadoras também receberão um livro sobre o Fernandão, Cíntia Maciel. Eu vou ter que negociar isso com os autores do livro, né? Porque houve boas frases. Foram ótimas as frases. E só uma ganhou, porque foi por votação, aí não tem o que fazer, né? Deixa eu ver aqui. Boa noite, REC. Me tire uma dúvida com os conselheiros... Deixa eu ver aqui. Tá. Olha aqui, ó. No Grêmio se falava num fazedor de gols e contrataram o Lucas Barrios. No Inter, com essas retrancas que tem enfrentando, não tem que contratar o driblador para abrir as retrancas, que poderia ter sido o Valdívia, mas como não temos, tem que contratar um jogador que vai para o embate, Regis de Taquari. Hoje eu vi alguém sugerindo o Valdívia. O Vitinho.
Mas a contratação foi feita, acho que a direção acertou nesse ponto. O Potker, claro. Goleador do Campeonato Paulista. Se lesionou, deu azar. Deu azar. O melhor atacante do primeiro semestre no Brasil. Exatamente. Eu acho que o Potker vai jogar e vai jogar bem. E acho que esse cara tem vergonha na cara. Porque ele forçou a lesão dele. Ele disse, eu sou muito jovem para ser poupado. E aos 4 minutos se lesionou. Ele não quis ser poupado. O que eu acho iria poupá-lo. O que eu acho que tem que acontecer... Já era o Guto. Eu acho, Rec, que o que tem que acontecer é como diz o Thiago Issa, tem que haver uma imersão da diretoria para detectar exatamente o que está acontecendo dentro de campo. Não é possível que jogadores como o D'Alessandro, como o Carlinhos, como Edenilson, como Sacha, como Vitor Cuesta, Nico Lopes, William Potker. Com esse elenco, o Internacional não consiga ganhar do... Claro, não jogaram esses todos, mas não consiga ganhar do Paysandu. E por aí vai. Diga, Maurício. Não, Rec, intervalo também na Série B, Paysandu jogando na Curuzu, perdendo em casa para o Londrina por 1-0, o único jogo em andamento da Série B. E lá da crise também. Olha aqui, vê como esse assunto do ingresso popular tem que ser bem debatido para não ser distorcido. Senão parece que a gente é contra. Não, mas tem gente que é armadinho para falar isso, para dizer que é contra, para fazer, não te preocupa. Olha aqui, essa modalidade é um jeito de fazer pessoas de baixa renda frequentarem o estádio. Não esqueçam que o Inter tirou o povo do estádio há muito tempo. Muitas dessas pessoas não frequentariam o estádio por valores do ingresso. Não esqueçam a história do Inter, como foi feito e fundado pelo povo. Sem dúvida nenhuma. Respeitem as pessoas que construíram o Beira-Rio e o Inter. Mas tem 3 milhões Então vamos explicar, pessoas. como é o nome dessa pessoa? Tem 3 milhões dessas pessoas. Como é o nome dessa pessoa? Como é que pessoa? vai fazer a decupagem disso? Como é o nome dessa pessoa? Não assinou. Não assinou. Mas você que não assinou... Tem que assinar sempre. Você que não assinou e mandou essa mensagem. É exatamente isso. Por isso que a gente sempre defendeu e defende a categoria popular. Essa história do clube do povo não é só uma coisinha para falar. Isso é importante para o clube. É uma marca do clube e o clube vai ter ganhos com isso também. Para quem só está pensando no dinheiro, vai ganhar por outra ponta. Agora, não é essa a questão, mas é de ter uma categoria de sócio efetivamente voltada para isso, para ser uma categoria popular e não para angariar votos para a diretoria. É isso que está em jogo. Um projeto mal feito, mal adaptado, jogado às pressas para fazer política. Júlio, então é importante, Júlio, que a gente tenha sim essa modalidade, só que nós temos que entender, o Internacional tem tantas outras modalidades que não podem ser prejudicadas. Então nós temos que fazer um balanço disso tudo e como em qualquer lugar ou em qualquer coisa que a gente faça na vida, quem paga mais tem determinada situação, quem paga menos tem outra situação. Não pode ser ruim, ninguém tem que ser maltratado, ninguém tem que estar num lugar ruim, embretado num canto. Não é isso que se quer. Agora, tem que se entender que quem paga R$10 vai ter determinados direitos e quem paga 315 vai ter outro. É isso aí. Agora, para você ter direito a ficar bem com a patroa, está aqui, ó, Frigigold. Né? Essa aí é a solução para os seus problemas, inclusive econômicos. Né? Você compra uma vez só e deu, né? 2 frigideiras, 2 panelas, abastece toda a necessidade da família, vá ligando 4003-4220, faça o cálculo, 20 anos economizando óleo de cozinha, 20 anos economizando material de limpeza, só não vai economizar em saúde porque você vai administrar e bem o seu controle de colesterol. Mas veja tantas outras vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região.
Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigi Gold. 4003-4220, vá ligando, inclusive agora durante o intervalo comercial, e já vai receber amanhã. Falei há pouco com o Luiz, ele está se comprometendo a entregar sempre no dia subsequente e ainda na parte da manhã, se possível. Já voltamos. O gol do Grêmio, corrigindo, foi a 43 segundos. É um dos gols mais rápidos da história da Libertadores da América. Isso prova que o Grêmio é um time entrosado. Porque sai tocando já como se estivesse jogando há 15, 20 minutos. Em 43 segundos, já resolveu a encrenca do primeiro tempo, já fez um gol fora de casa, já traz uma belíssima vantagem. Quando vira a lua deles, não é fácil segurar. Hein? Não, e o Grêmio fez uma coisa interessante, né? Todo mundo achava que no primeiro semestre a lesão do Douglas iria contaminar negativamente, né? E pelo contrário, o Grêmio conseguiu jogar melhor sem o Douglas. Arrumou o time. Arrumou o time. Vai ter um problema quando o Douglas voltar, que vai ter um problema. Acabei de tomar a corneta do Fernandinho, da nossa retaguarda técnica, dizendo que surgiu de um balão o gol, então não foi de jogada estruturada. Mas foi uma boa jogada do Pedro Rocha no passe pro gol. É por isso que eu estou dizendo que a lua virou. Se conhecem. Pedro Rocha conhece o Ramiro, conhece o Pedro Rocha, aí vai. O Carlos Rosa está perguntando... Encontraram um caminho de fazer o gol. Exatamente. Os jogadores do Grêmio encontraram o caminho de fazer o gol. O Carlos Rosa está perguntando no Facebook como faz para se associar ao Inter. Ele não cita qual categoria específica, só pergunta. Se associar no site do clube tem, ou lá no CAS, a central de atendimento ao sócio, lá no Beira-Rio, ou no site do clube ele pode se associar. E se ele estiver perguntando em relação a esta categoria nova específica, ainda não está aberto a categoria. Eles estão, tanto que eles aprovaram no conselho de qualquer jeito, e não tinham, essa era uma das teses de quem queria postergar a aprovação, que queria formalizar a modalidade. Ela ainda não está formalizada, ela ainda não está disponível para o torcedor. Olha que o Lori de Itaquari está reclamando que eu não leio os recados dele. Vou ler, então. Boa noite, Rec. Manda um abraço para mim e minha esposa. Estamos na audiência, Lori de Itaquari. Rec, por que tu não convidas o Baldasso para defender o Inter? Lori de Itaquari, ele defende nas redes sociais. Diga, vamos lá, Rec. Não, a gente estava conversando no intervalo, as notícias do centro do país. Dorival Júnior disse que teve uma boa conversa com o São Paulo, deve ser oficializado como treinador do Clube Paulista, e o Argel é o ficha 1 na Chapecoense. Pois é, nada contra, não vão achar que eu dei uma porrada no Baldasso, eu estou dizendo que ele defende nas redes sociais. Aqui eu trago conselheiros para debater e tal. De repente, num dia, ao meio-dia... E o melhor, pode vir jornalista aqui, ninguém está defendendo mais o Internacional do que nós, dizendo o que nós estamos dizendo, verdade, pode ter certeza. É verdade, é verdade. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. Frase de efeito não vai salvar a vida do Internacional. Não tem mais time bobo. Porque os times se retrancam no Beira-Rio. Tá bem, mas é o Internacional, não estamos falando do Cacimbinha. Rec, no começo do ano... É o Paraná que diz isso, tá lá. No começo do ano, na primeira reunião do Conselho, eu pedi a palavra e nós estávamos ainda disputando o Campeonato Gaúcho, estávamos, por óbvio, na Copa do Brasil, e nós estávamos ali, recém tínhamos passado pelo Caxias, se eu não me engano, e eu ocupei o microfone, claro, tinha uma questão de ordem que não tem nada a ver com isso, mas eu disse ao presidente que estava representando, o vice-presidente que estava representando a presidência, que é o João Patrício, eu elogiei a gestão, achava que estava no caminho certo, está gravado, está em ata isso, e que desejava, como colorado e como conselheiro que sou, o maior êxito possível. Só que os fatos acabam não comprovando aquilo que se imaginava. E é papel do conselheiro, telespectador que está ouvindo, elogiar na hora que tem que elogiar, mas criticar na hora que tem que criticar e duramente. Porque esse clube é do povo. Esse clube não pertence a uma casta de diretoria, não pertence a determinado segmento político, a conselheiros. Ele é do Internacional. Está bem eclético agora o Conselho do Internacional, mesmo que às vezes um grupo prepondere e tudo mais, mas já mudou muito a linha de raciocínio, né? Não, tem muitos conselheiros novos, né? Essa última eleição, acho que nós estamos agora com 70, 80 conselheiros novos, que nunca foram conselheiros, e isso dá uma renovada oxigenada boa. Tem um lado que se perde um pouco da história das coisas, aí se traz de novo debates que já foram debatidos, mas faz parte
faz parte de uma instituição que se renova e que se atualiza a todo momento. Só que o Internacional precisa se atualizar mais. O doutor Papaléu entende de futebol. Um abraço aos integrantes da bancada. Lacir Gomes. Obrigado, Lacir. Sabe que eu estou pegando aleatoriamente, porque se eu fizer assim, não para, né? Não tem ninguém criticando? Não, até tem uns que... Pode falar, manda bala. O Maurício já fez a colocação parecida, apresentem soluções. E o Júlio voltou aqui numa tréplica dizendo que ele é sócio do Inter, não se importa com os que pagam menos. O problema é o seguinte, quem é que tem direito adquirido? Quem é que me garante que um profissional liberal ganha 2 salários mínimos? Ele pode dizer que ganha 2 e ganhar 80 salários mínimos só para ser apropriado um direito que não é dele. Que é de um outro que ganha 2. O sujeito que é... Normalmente quem é dono do seu próprio negócio... Natureza. Normalmente quem é dono do seu próprio negócio, que é o dito empresário, que é o pequeno empresário, né? Ele ganha um salário mínimo ali no prolabore dele, 2 salários mínimos. O resto ele tira como distribuição de resultado do negócio dele. É lucro, distribuição de lucros. Quem paga a tributação é a própria empresa e ele tira líquido como distribuição de resultado. Isso é o mais comum de acontecer. Então a pessoa lá ganha um monte de dinheiro, mas ganha no contra-cheque um salário mínimo. Então é muito complexo esse tema. E a informação que se tem é que, além do Internacional ter perdido o número de associados, como só ia acontecer, em razão da Série B, há uma migração do quadro social para categorias menos favorecidas, digamos assim, né? Então, isso é um problema, e o que mostra que esse projeto é uma falácia, né? Sabe o que é? E outra coisa, se tivesse um estádio para 130 mil pessoas, antigamente para Rio cabia 100 mil pessoas, 90 mil pessoas, Maracanã também, agora são 50 mil. Dá para fazer um negocinho organizado, concatenado. Você deu o exemplo correto. Com já tecnologia. Tem 20, paga mais 20 e entra no estádio, dá Pronto. 40, 50, não precisa criar mais... É isso aí. Isso aí. Esse era o caminho. Fortalece um plano que já existe. E com eletrônica, com tecnologia, para controlar, para o cara fazer o check-out, dizer eu não vou no jogo, libera a cadeira para quem vai. Claro, esse tipo de coisa. Condições. Antes que você ache que nós somos muito raivosos e Jesus existe. 1-0 tá ganhando o Grêmio e força aí pro Internacional que faça uma boa semana e que reaja contra o Criciúma.